você entra como prefeito do município com 0 de fornecimento de água e termina o seu mandato com 0 de fornecimento de água, você não fez nada. Falando um pouco de governança, uma proposta que pareceu bastante interessante é a lei da responsabilidade gerencial, né, que vocês falaram. O fundo partidário, ele deixa de ser por número de deputados, me corrija se eu entendi errado, em vez do fundo ser por número de deputados, ele vai ser por número de municípios que batem as metas, etc. À primeira vista, um contraponto é que o Missão, ele, se tudo der certo, vai eleger alguns deputados agora, porém, prefeitura vocês têm 0. E o Centrão, que é o que você mais critica, vai ficar com todo o dinheiro. Então, essa proposta gerencialmente parece interessante, mas, por outro lado, ela reforça ainda mais o Centrão. Então, vocês já chegaram a pensar por esse ângulo? Porque eu tenho que usar o Centrão a meu favor. O Centrão é uma coisa bem jabuticaba, é uma coisa muito brasileira. A esquerda meio que é uma constante nas democracias do mundo todo, o Centrão é uma coisa muito profunda nossa. E o Centrão, ele costuma se utilizar dos governos. Raramente os governos se utilizam do Centrão. A ideia da lei de responsabilidade gerencial é partir de algumas premissas. A primeira premissa é que o brasileiro, na alma dele, é monarquista. E essa alma monarquista, ela acontece nas cidades. Existe uma relação do cidadão com o líder político local, que ela não é uma relação normal que você vai ver, vamos dizer, numa democracia em que as pessoas e o Estado são mais impessoais nas relações. Essa pessoalidade que se dá através de uma relação que ela é patrimonial, ela não será alterada. Então, essa é uma premissa quase filosófica, de ler Sérgio Buarque de Holanda. Então, aceitando isso como premissa, que é, no fundo, a premissa da própria existência do Centrão, eu passo a olhar, essa relação sempre vai existir, e eu preciso condicionar essa relação, não mais a critérios que são soltos, como, por exemplo, partidos crescerem porque elegem deputados carismáticos, mas sim, aquele líder local, ele atingirá determinados índices de desempenho, como aumento da atividade econômica, segurança, saúde, educação, a cobertura de água, a cobertura de saneamento. E aí, com base nisso, que é uma avaliação que hoje, e essa é uma boa provocação para se fazer, o eleitor não faz. O eleitor que quando avalia e reelege os seus prefeitos para os inteiros do Brasil, ele não está avaliando a gestão do prefeito. Apenas em casos muito agudos, tipo, não está atendendo nada aos postos de saúde, sabe, quando a coisa bate na parede, assim, de vez, mas... não, para os casos, os maus prefeitos são reeleitos, porque eles também compram os votos do eleitor. Ao estabelecer esses critérios, a gente qualifica a relação, porque haverá um ente, que não o próprio eleitor, que vai avaliar de maneira objetiva o desempenho desses prefeitos. E ao você gerar uma pressão nos partidos, por exemplo, o PSD do Kassab, que tem muito prefeito, ao invés de focar apenas em usar o prefeito como instrumento de execução de emenda a serviço do deputado, a base política e a base estratégica dele passa a ser corpo técnico sólido junto a prefeitos para bater meta, e as metas oferem a pontuação, e aí o PSD do Kassab passa a ser um partido, se ele conseguir bater muitas metas, útil para a democracia. E isso é bom, a gente está requalificando eles. Então, até assim, há um desprendimento, e eu sei que isso pode representar no médio prazo uma vantagem para a gente. Porque vocês ficam sem dinheiro e o Centrão fica com todo o dinheiro, na prática, no Mas dia 1. Se o dinheiro do Centrão vier porque eles aumentaram a cobertura de água, esgoto e atividade econômica em município que não funciona, como é que define esses indicadores? Essa era a minha pergunta de follow-up, é que, de certa forma, filosoficamente nós estamos dizendo, olha, você cidadão do município tal, do Acre, você não é mais uma decisão soberana sua apenas ter esse ou aquele prefeito. Vai ser no final do dia vai ser um técnico em Brasília, centralizado, e o receio que dá, não só um governo Renan, mas voltando, vamos supor, no futuro, tá o PT de volta lá, ou outro partido. Se isso não pode ser instrumentalizado, porque métricas também são subjetivas, né? Quanto você vai botar de IDEB para uma cidade e para outra? Então, se não pode ser um instrumento político para perseguição de opositores, um presidente da República mal intencionado, por exemplo, apertando os indicadores e sugando, né, secando de dinheiro os prefeitos opositores e até caçando, acho que prevê a lei que vocês estão propondo, a cassação de prefeitos... Tirar o direito político. Tirar o direito político de prefeito. Ele cumpre o mandato, mas se ele não cumpre no número baixo... a instituição disso, né? A primeira coisa é que, assim, essa perseguição já acontece e tudo isso já vem acontecendo, só que com uma base nem um pouco republicana e nem um pouco focada em indicadores de desempenho. Então, isso já existe. As emendas já obedecem critérios que são basicamente personalíssimos. Se você é um prefeito que não é vinculado a um determinado deputado e você não quer executar de maneira fraudulenta a emenda dele, desviando com a empreiteira do amigo do cara, você não vai receber a emenda dele. E você provavelmente não será reeleito. Se você é um prefeito que não está num determinado grupo político regional, não é aliado do governador, ou não está num bloco partidário ligado ao governo federal, você também não vai receber recurso.
Então, na prática, isso já acontece. Você também pode perder seus direitos políticos das mais diversas maneiras. Você tem hoje, por exemplo, uma legislação que é similar a essa, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela incide sobre eles por questões fiscais. Então, isso já acontece. E os critérios que são bem objetivos foram estabelecidos lá no governo Fernando Henrique. A única diferença é que a lei da responsabilidade fiscal, ela é execução de orçamento. Então, se o cara não gastar e não estourar, ele não é punido. Aqui você está cobrando resultados de que gestão. nem sempre dependem do prefeito, por exemplo. Nem sempre... Subiu a nota ou não lógico, subiu, né? Pode ter uma seca, alguma coisa. Pode acontecer um desastre. Lógico. Ele não consegue entregar aquilo. Lógico. Mas tudo isso tem que estar dentro da legislação. A ideia da lei de responsabilidade gerencial é prever isso. E a primeiro prever, junto com o Congresso, a ideia é passar isso junto com o Congresso Nacional, e a ideia é criar os indicadores, boa parte deles já existe, o TCU, inclusive, tem boa parte dos indicadores, existe um painel do TCU sensacional, só que o TCU não tem poder hoje, vamos dizer, de gerar sanção sobre administradores públicos que não conseguem atingir esses indicadores. A ideia é, você precisa ter os indicadores, porque qualquer coisa que funcione tem indicadores de desempenho, não existe voar de avião sem os seus instrumentos, hoje os prefeitos vão seus instrumentos, e você não tem nenhuma vinculação deles à consecução dos resultados. Você tem casos bem claros, se você entra como prefeito do município com 0 de fornecimento de água e termina o seu mandato com 0 de fornecimento de água, você não fez nada. E assim, não dá para dizer que o prefeito não tem meios de ação de fazer determinadas coisas, porque o orçamento já chega. Existe o fundo de participação dos municípios em que o dinheiro já chega e boa parte desse dinheiro já vai vinculado. As metas de saúde, as metas de educação, já são vinculadas com o orçamento que já vai chegar para eles. Então, esse orçamento já existe. A infraestrutura, para boa parte disso, já existe. E aí as metas vão ser criadas dentro deste, vamos dizer, do arcabouço ligado àquele tamanho do município, à condição dele. Então você tem um município que está muito abaixo no ranking do SAEB, do IDEB, dos outros municípios da região, de outros lugares com padrão socioeconômico, aí o legislador vai trabalhar para criar os indicadores ligados a ele e é o ramp-up que aquele município tem que apresentar. Agora, os municípios que não apresentarem nenhuma melhora, mesmo com o governo federal enviando recursos para eles, veja, esses municípios vão ter que trocar a gestão deles. A questão toda é que a certeza que nós temos hoje é que eles não cumprem e eles se reelegem. E vocês não têm nenhum instrumento de sanção para um cara que não cumpre nada e se reelege. Então, o único meio é você criar, dentro da democracia, você criar indicadores de desempenho. O outro meio seria você acabar com a democracia no município, coisa que nós não pretendemos fazer. Então, se você vai manter a democracia no município, você tem que entregar os indicadores de desempenho, você tem que mandar, e existe um gravíssimo problema, não existe compartilhamento de políticas de maneira efetiva dentro dos municípios. Ou seja, um prefeito de uma cidade pequena mal sabe como montar, por exemplo, uma PPP na área de saneamento ou de água para ela trabalhar ali. Em geral, para funcionar disso, você tem que montar um consórcio intermunicipal, você tem municípios pequenos. Quem vai trabalhar quem vai desenhar o modelo do consórcio intermunicipal? Você vai ter que mandar técnico do governo federal para trabalhar com ele. A premissa que a gente parte é a premissa de que o governo federal vai ter que atuar compartilhando técnica com os governos municipais, com as prefeituras, para que elas atinjam essas políticas. Isso são políticas de Estado. Então, nós temos que travar isso, igual travaram, assim, o Bolsa Família foi travado como política de Estado. A ideia de que você tem metas na área de educação, que você tem que universalizar o acesso à água, deveria ser uma política de Estado. Porém, não é política de Estado. Um prefeito pode ficar entregando gestão sem ter saneamento básico ou água. Um prefeito pode entrar e terminar uma gestão com o número de pessoas no assistencialismo aumentando, com o PIB da cidade não aumentando, e está tudo bem, e terminar reeleito. Então, se você não tiver esses critérios, criar as vinculações, e aí isso passar por lei dentro do Congresso, e ser transparente para a sociedade civil inteira poder acompanhar e cobrar, você vai ter o que a gente tem hoje, que são municípios fantasma do ponto de vista da gestão e do orçamento. E isso está sendo horrível para o Brasil. Agora, o uso de emendas é realmente disciplinado, aí sim, na lei de responsabilidade gerencial. Porque a emenda ela será vinculada às políticas públicas que aumentam os indicadores. Ou seja, um município que não está tendo um aumento do fornecimento de água potável, o prefeito não vai poder construir a praça que eles ficam construindo aos montes. Ele não vai poder ficar botando, como a gente viu no Maranhão, bloquetes, que são uns paralelepípedos, que são horríveis, mal feitos, eles estragam em 1 ano e aí eles ficam num permanente estado de recapeamento, as vias ali. Não, nós vamos ter que fazer obras que são necessárias para bater as metas. Ali, portanto, a emenda funciona. E hoje os parlamentares, o que eles querem? Eles querem emenda para roubar e eles querem a emenda também para fazer a entrega da obra. Não vai ter o roubalheira, mas vai ter a entrega da obra. Eu acho que isso faz parte, infelizmente, da cultura política brasileira e meio que vai demorar para a gente tirar. A ideia do parlamentar executando orçamento virou uma jabuticaba e assim, a gente só não vai deixar, a gente não pode deixar o parlamentar atrapalhar a execução do orçamento. Mas estar lá na inauguração é uma coisa meio ridícula, meio old school, mas já que faz parte, terá que fazer parte. Gostou desse corte?
curta e compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal.